Sejam muito bem-vindos. Agradecemos a todos que assistem e acompanham nossas reuniões públicas virtuais aqui através desse canal. É muito bom estarmos aqui reunidos com vocês. Nesse instante, então, vamos dar início a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Nós informamos que os nossos estudos são baseados normalmente no livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nós vamos estudando sempre alternadamente. No dia de hoje, nós vamos ter um tema que é um tema especial, que é um tema que é muito importante, principalmente nesses dias de hoje, para nós espíritas, que é o vigiar e orar, né? Esse tema está lá em Mateus 26, 41, e ele também consta no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos principalmente, no capítulo 10, item 7 e 8, e no capítulo 27, no item 4. E nós hoje teremos a oportunidade de acompanhar as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, Sônia Maria Braga. Sônia é educadora, conferencista e foi facilitadora no ESG do Lar de Teresa, no estudo sistematizado da doutrina espírita. E ela continua mantendo vínculo com nossa casa através dessas valiosas reflexões que ela sempre nos traz em suas exposições doutrinárias. Então, nesse momento, vou passar a palavra para a Sônia Maria para que ela nos traga as suas saudações iniciais. Sônia, a palavra é sua. Muito obrigada, boa noite a todos, né? Que nós possamos ter, como sempre, momentos assim de muita paz, muita tranquilidade para refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, tão importantes para nós, principalmente, como você disse, nos momentos atuais, para que nos fortaleçam e pacifiquem nossos corações para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Ok, muito obrigado, Sônia. Bom, então vamos passar agora à leitura inicial do dia de hoje. Nosso tema de hoje é oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. São palavras de Paulo em sua carta aos Hebreus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação
e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. É um texto de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos passar, então, agora a nossa prece inicial, momento em que convido a todos para juntos elevarmos nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido mestre e amigo, a quem agradecemos antes de mais nada, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, na busca de conhecimento, mestre, na busca de entendermos tudo aquilo que Tu nos trouxestes, Tuas mensagens, Teus ensinamentos, que possamos, Senhor, compreendê-los hoje, esclarecidos à luz da doutrina espírita, Senhor, que possamos fazer o melhor proveito possível dessas reflexões e contamos também com a proteção e com a inspiração dos espíritos amigos, protetores, mentores do nosso Lar de Teresa, que possamos então, todos nós juntos, enviarmos para nossa irmã Sônia Maria as melhores vibrações para que ela possa nos trazer suas reflexões da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Sônia Maria, passo então a palavra para você. Muito obrigada. Mais uma vez, uma boa noite. Vamos pensar, refletir, né, sobre essa passagem, orar e vigiar, tão importante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos leva a refletir, em primeiro lugar, sobre o pensamento. Aí nós fomos lá em Leon Denis e começamos a estudar, reestudar sobre o mecanismo do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele cria imagens que ficam no fluido universal no qual nós estamos imersos. Então, é a partir do nosso pensamento que nós devemos começar a refletir sobre a importância da oração, seja em qualquer situação, em qualquer momento do nosso dia. Orar, isto é, manter o nosso pensamento numa vibração positiva, numa vibração harmoniosa, é extremamente importante, porque o nosso pensamento gera imagens e até cores e até cheiros. Então, que cheiros nós queremos emitir? Que cores queremos estar emitindo, né? Que imagens queremos emitir? Então, orar é também selecionar as nossas vibrações, os nossos pensamentos do dia a dia. Não é apenas como nós aprendemos nos colocarmos diante de Deus para pedir, pedir, pedir. É também para agradecer, porque nós somos eternos pedintes, né? Nós queremos sempre pedir alguma coisa, mas esquecemos de agradecer por tudo que recebemos. É muito interessante, porque nós a todo momento estamos vivendo momentos, instantes difíceis, né? Tomadas de resoluções mais complexas, e muitas das vezes nós nos afligimos e esquecemos da prece, esquecemos de orar, porque toda a dificuldade que temos, se orarmos, nós vamos ser ajudados. É muito importante que nós lembremos, né, como temos aqui em Vinha de Luz, né, o que pedes?
Porque dependendo do que nós pedimos ao plano espiritual, aos amigos que intercedem por nós, nós vamos ser atendidos. Mas depende do que vamos pedir. Então, começa por aí. Refletirmos sobre a utilidade prática da oração. Por isso, orar e vigiar. Porque vigiar até aquilo que pedimos. Porque nós vamos pedir e nós vamos conquistar de acordo com a seleção que fazemos. Então, é preciso que nós imediatamente lembremos que nós criamos imagens e, por isso, é importante abdicar de vaidade, abdicar de orgulho, antes mesmo de orar. Mas isso levar para o nosso dia a dia, porque a nossa postura individual também é uma forma de prece. A nossa postura diante do outro, a nossa postura diante dos fatos que se apresentam na nossa vida. Porque tudo está envolto no nosso, através do nosso pensamento. E quando nós nos dedicamos no momento de prece, de oração, de interiorização, nós vamos estar adorando a Deus e gerando energias muito importantes para nós, positivas, e para o ambiente onde nós nos encontramos. Porque através da oração, nós vamos também estabelecer conexões com os bons espíritos. Porque muitas das vezes nós oramos, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, oramos a Eubípios Barçanufo, oramos pedindo a Anália Franco e a outros tantos espíritos a quem nós temos uma certa afeição, né, e confiança. Mas eles são o quê? Intermediários para que a nossa prece chegue aos espíritos superiores, que são os instrumentos de atender ou não aos nossos pedidos. E é uma coisa interessante no orai e vigiai, que muitas das vezes oramos e achamos que não estamos sendo atendidos, que não estamos recebendo aquilo que estamos pedindo. Mas é porque aquilo que pedimos nem sempre é aquilo de que necessitamos. Então, é preciso que nós aprendamos, independente do que pedimos, entender as respostas que obtemos. Porque, de qualquer maneira, se nós nos colocamos em posição de harmonia com os espíritos maiores, no momento de concentração, de meditação, nós já vamos estar gerando para nós uma ambiência melhor. Por isso, hoje, mais que nunca, se sempre é importante orar, hoje nós estamos vivendo dias na humanidade como um todo em que a prece se faz indispensável. Porque, vejamos bem, é interessante, este ano, pela Unesco, fala-se que é o Ano Internacional do Diálogo pela Paz. Então, vejamos como o diálogo, orar é dialogar. Nós estaremos dialogando com o plano espiritual maior, estaremos nos conectando com amigos espirituais que usufruem também das nossas vibrações positivas, porque orar é ter vibração positiva. Orar pelo bem comum é pensar no bem coletivo, na humanidade. E hoje nós precisamos muito estabelecer essa conexão.
E para orar não precisa ter uma ostentação de vocabulário, de postura física. Não. Orar é simplicidade. A simplicidade faz com que as conexões sejam mais fáceis, porque usar de muitas palavras nem sempre atingimos o objetivo. E aí nós entramos justamente naquelas qualidades que a oração deve ter. Em primeiro lugar, nós temos que nos recolher, né, na nossa intimidade e fazer a nossa prece da maneira mais simples, prática, objetiva possível. Menos palavras e mais sentimento. E muito importante a sinceridade, porque não adianta, né, como muitas das vezes nós temos os exemplos, né, daquele que vai para orar e quer que todos o vejam orando, né, e não atinge o objetivo, porque está ostentando uma atitude sem sinceridade. Então, nós temos que lembrar que a prece é um momento de sinceridade e de simplicidade da conversa com os espíritos amigos que estão sempre dispostos a nos ouvir. Eu me lembro de uma passagem há muito tempo que a gente leu e já foi contada por outras pessoas estudiosas da doutrina, de um escravo que não mal sabia falar, de uma simplicidade enorme. E ele, quando voltava para o seu abrigo, ele apenas olhava para o alto e dizia: Senhor, Pedro Velho está aqui, olha por ele. Então, naquela simplicidade, ele entregava o seu coração. Então, é isso que nós temos que fazer, entregar o nosso coração para que nós possamos realmente obter a ajuda necessária. Por quê? Com a prece, eu gostei dessa frase, a prece traça fronteiras vibratórias. O que é isso? Se nós estamos até num ambiente não muito agradável, confuso, se nós mantivermos o equilíbrio do nosso pensamento, pensando positivamente, com palavras e com sentimentos de paz e de amor, nós vamos criar uma fronteira vibratória para diminuir o acesso das interferências negativas. Então, é como se nós nos balizássemos para estarmos melhor. Então, é muito importante nós lembrarmos desse poder que a prece tem, desse movimento que a prece causa em nossas vidas. Não é um movimento mecânico, é um movimento vibratório, porque o nosso pensamento é energia. Energia emite vibração. Nós temos que entender que estamos sempre emitindo vibração em nosso entorno. E essa vibração é percebida pelo plano espiritual, seja ela positiva ou negativa, mas na prece nós estaremos sempre nos reunindo, nos conectando com espíritos amigos que vão tentar atender aos nossos pedidos. Eu digo tentar, porque nem sempre o que estamos pedindo é aquilo que merecemos. Nós temos que agradecer também aquilo que achamos que não é o ideal. Por quê? Nós estaremos abrindo a nossa alma, abrindo o nosso coração, quando nós estamos orando. E, por isso, nós não devemos nos
preocupar em decorar preces, porque a prece decorada, ela muitas das vezes nos afasta do sentimento, ela é mecânica. Nós vamos repetindo aquelas palavras, mas não vamos mergulhando no sentimento que nós deveríamos ter. Então, é preciso que não sejam palavras ocas, que sejam palavras acompanhadas de sentimento, para que nós possamos realmente estabelecer essa conexão com os amigos espirituais, né? E lembrando, né, tudo que nós estudamos sempre, o que nós oramos primeiro para quê? Para pedir. Mas quando estamos pedindo, nós temos oportunidade de refletir. E com isso nós vamos reformulando os nossos sentimentos. Poxa, se eu estou pedindo paz, eu tenho que ser também um instrumento de paz, através da minha postura, através da minha palavra, através da minha ação. Então, é uma forma de eu também refletir. A prece, em primeiro lugar, gera uma reflexão. E, enquanto nós estamos elevando o nosso pensamento, eu estou aqui com uma palavra de André Luiz, né? Quando nós abrimos o nosso coração para a vida, né? Nós vamos receber a vida do coração. Está em André Luiz, justamente no Mecanismos da Mediunidade, que diz assim, exatamente o trecho: orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que maravilha! Por quê? Porque nós abrimos o nosso coração com sinceridade, com sentimento puro, né? E com isso nós vamos receber de volta uma energia positiva, que é isso que nós devemos pedir, porque na medida que nós recebemos também energia positiva, nós vamos ter energia positiva para colaborar com aqueles com os quais nós convivemos, porque nós vamos estabelecer uma sintonia mais agradável, né? Mais suave, né? Outros trechos que realmente são muito importantes. Orar é abrir a alma. É como se nossa alma estivesse fechada, fosse um armário, né, em que nós estivéssemos guardando tudo de bom que a gente possa ter. Aí, quando a gente ora, a gente faz um movimento de abertura, porque nessa abertura nós vamos estabelecer sintonias com pensamentos e com emoções construtivas. E, indiretamente, nós vamos estabelecer também ligações mentais, circuitos mentais que vão gerar poderosas energias. Isso está em Correio entre dois mundos, professor Hernani Santana. Então, vejam como a prece é importante. Mas como, voltando, orar e vigiar, não basta orar. Porque muitas das vezes, como eu disse há pouco, oramos pela paz, mas nós não somos veículos de paz. Nós vivemos em litígio com os nossos circundantes. Nós temos que primeiro nos pacificar, né? Então, é um movimento de renovação que a prece provoca em nós. Por isso, eu gostei muito dessa página que está em Vinha de Luz. O que pedes à vida, amigo? Porque os egoístas exigem as satisfações de si mesmos. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva. Mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos pedir
por todos os que estão em torno de nós, porque nós não somos únicos, nós somos únicos na nossa individualidade, mas não somos os únicos que precisam de apoio, de amparo, né? Então, por exemplo, os tolos reclamam divertimento. Eu quero saúde para passear, para brincar, mas não nos preocupamos, como ele diz aqui, sem preocupação com o serviço. Então, nós temos também que pedir oportunidade de serviço, oportunidade de trabalho, porque é nesses momentos que nós realmente reciclamos as nossas energias, restabelecemos as conexões com o mais alto. Então, é exatamente essas, a oração é estabelecer essa conexão. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso, porque o Pai Nosso, ele é ao mesmo tempo adorar a Deus, né? Ao mesmo tempo submetermos-nos à lei divina, porque é o Pai que está no céu, mas nós estamos pedindo o quê? Forças para continuarmos as nossas experiências. E seja feita a vossa vontade, que é mais importante essa frase, porque às vezes a gente pede, 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 e esquece que a vontade de Deus é superior aos nossos desejos, né? Então, seja feita a vossa vontade. Por isso, a gente tem que estar sempre lembrando de ter humildade naquilo que a gente pede, porque nós estamos retomando, né, essa conexão quando oramos. E aí, falando em conexão, nós lembramos do nascimento, né? Orar é renovar energias, e lembramos uma coisa que eu li, muito importante, justamente, que a gente comemora muito os nascimentos aqui na Terra, com festividades, existem rituais, né, para comemorar o nascimento de uma criança, quando, na verdade, nós devemos orar muito, e por isso devemos orar todo dia, quando acordamos. Por quê? É uma retomada do nosso espírito no corpo. Então, que nós sejamos dignos de mais um dia de experiência, de trabalho aqui na Terra. Então, é muito importante, porque às vezes a gente ora à noite, mas esquece de orar quando começa o dia também, que é essa retomada, né, do nosso corpo físico, e orar por todos aqueles que estão à nossa volta. Hoje em dia, nós precisamos orar. Diálogo pela paz. Orar é dialogar. Orar é conversar. E que seja uma conversa em que nós possamos colaborar com a humanidade no momento que nós estamos vivendo. É muito importante que cada um de nós se conecte com o mais alto, que sejamos aquela lamparina fraquinha, mas que possamos estar ajudando a melhorar a iluminação do ambiente no qual nós estamos vivendo, né, atualmente. E um outro aspecto muito importante, né, que eu fui encontrando, a oração refrigera. Olha que palavra interessante, né? A oração refrigerar o nosso coração. Porque quando nós realmente mergulhamos na prece, aquela convicção, temos que ter um movimento de simplicidade, de humildade, o refrigério é o quê? É sentirmos que nós somos banhados em novas energias, banhados em energias de paz, de amor, de serenidade, que é muito importante. Então, precisamos renovar as nossas energias através da oração. Em Rodolfo Caligares, eu encontrei no Páginas de Espiritismo Cristão, ele diz assim:
Orar é volver ao Pai Santíssimo nosso pensamento agradecido sempre que nos venha uma alegria e felicidade, que é muito interessante. Nós oramos quando estamos aflitos, quando queremos que um problema se resolva, né? Diante de uma moléstia, aí nós temos uma preocupação, aí nós vamos orar, vamos pedir ajuda, esclarecimento, mais energias, mas esquecemos também dos momentos de alegria e felicidade, de agradecer. Alegria e felicidade saudáveis, né? Que nós possamos usufruir delas. É também um momento de elevar o nosso pensamento a Deus. Então, vejamos como o nosso pensamento em oração é uma ferramenta da qual o plano espiritual também se utiliza, porque nós vamos somar com energias favoráveis para o nosso entorno. E hoje nós precisamos, mais do que nunca, orar muito, porque nós vamos também estar ajudando a dar um apoio à nossa sociedade, né? É o apoio para a alma, mas também é um apoio para as outras almas, a nossa alma e as outras almas. E orar é, como eu disse, estabelecer conexões, e por isso nós temos que saber orar com simplicidade, porque a simplicidade facilita a conexão. É importante quando nós assistimos, por exemplo, uma criatura no meio nosso de trabalho e que tem uma fala muito complexa, muitas das criaturas não entendem, não alcançam a mensagem. Então, daí a importância de nós lembrarmos que a prece deve ser simples, porque é através da simplicidade que as conexões são melhores, fluem melhores, né? Então, é muito importante nós buscarmos essa simplicidade, né? A sinceridade também, e essa vigilância, porque às vezes nós estamos querendo o nosso bem, mas nós não vigiamos as nossas condutas, nós não vigiamos aquilo que ouvimos, músicas que ouvimos, conversas que ouvimos. Hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados por notícias, né? O WhatsApp, então, meu Deus, nos manda tanta informação e, às vezes, nós nos envolvemos com aquelas informações que não têm maior utilidade ou entramos numa vibração negativa, e é preciso que nós selecionemos o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, seja música, seja uma palestra, seja uma fala de uma pessoa conhecida. É preciso que nós tenhamos esse critério seletivo, não para que sejamos snobs, não, mas que possamos melhorar a nossa ambiência, porque o nosso pensamento diz quem somos, né? Nós sabemos perfeitamente que o plano espiritual ele está vendo aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo. Então, não basta, no único momento do nosso dia, de 24 horas, nós orarmos, assumirmos uma atitude de prece, de pedido de amor, de ajuda, de perdão, se nas outras 23 horas nós não temos uma conduta adequada. Então, nós temos também que nos reformularmos para que o nosso pensamento possa realmente ser objeto de colaboração para com o ambiente, e que possamos realmente estabelecer esse contato com Deus, né?
pensamento é, como diz Leon Denis, criador, né? Então, quando a gente faz uma prece, nós vamos encontrando a paz, a tranquilidade, e nós vamos gerando, como eu disse já, energias positivas. Oração é a prática do bem. Então, nós devemos orar pelo coletivo. Não devemos ser egoístas, orar apenas por nós. Porque quando nós... É muito interessante que, às vezes, as pessoas assim... Sônia, bota meu nome na prece. Ela pode começar a orar por ela mesma. Então, e quando nos pedem para orar por elas, é para lembrarmos, não sermos egoístas, orar pelos outros, que precisam, muitas das vezes, mais do que nós mesmos, né? Então, nós temos na prece o pedido. Pedimos muito, mas temos também, como já falei, agradecer e orar, como falei também já, com muita humildade, porque a humildade é que vai fazer com que a nossa prece seja uma prática do bem e do amor. Porque nós vamos orar por nós mesmos, nós vamos orar pelo outro, seja encarnado, os desencarnados também, porque há pouco tempo eu conversando com uma pessoa um pouco descrente e ela muito abalada pela perda de um ente querido, eu digo, ore por ele, para que ele esteja em paz. Mas não vai adiantar mais. Essa foi a resposta que ela me deu. Eu digo, adianta e muito. A sua vibração vai ajudar a que essa alma seja envolvida carinhosamente, atendida nas suas necessidades. Porque muitas das vezes nós não percebemos a ajuda que a nossa prece gera, porque nós queremos resultados imediatos, mas nós temos que persistir na oração, porque, como está no Livro dos Espíritos, a prece agrada a Deus. Porque, se ditada com sentimento positivo, verdadeiro, do coração, a prece agrada a Deus. E quando agrada a Deus, os espíritos amigos vão ser o vínculo, a conexão com a espiritualidade maior. Porque a gente pensa que, quando está orando, às vezes está falando diretamente com Deus. Não, estamos falando por intermédio desse fluido universal. É como uma onda de rádio, né? Você sabe que ela vai em ondas e vai chegar até o usuário do som. É a mesma coisa a prece. Nós emitimos ondas com o nosso pensamento, e se esse pensamento é bom, é positivo, ele vai alcançar um plano do espiritual que também vai ouvir, né? Receber as nossas preces. Então, é preciso que nós tenhamos o nosso coração sempre em prece, aberto para receber e para doar. Porque a adoração verdadeira, a prece verdadeira, ela tem que partir do coração. Porque Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Está lá no Livro dos Espíritos, a resposta à pergunta 654. Porque não é orar muito, é orar bem. E o que é orar bem? Sermos simples, sermos objetivos, sermos sinceros, com sentimento. Tanto que, por isso, o vigiar. Não adianta nós orarmos e mantermos sentimentos negativos. Então, nós temos aqui justamente, se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes
para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Então, é exatamente isso. Você orar, mas sem você também modificar a sua atitude, que é justamente guardar o favor do alto. Qual é o favor que o alto nos trouxe através da doutrina espírita? Quanto esclarecimento do que devemos ser, do como devemos agir. Não é? Então, no momento que nós começamos a colocar em prática aquilo que aprendemos, aí nós vamos conseguir ser melhor ouvidos. Como diz aqui, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. A vida fácil, em que tudo, né? Você quer tudo bom, tudo tranquilo, sem problemas. Essa vida fácil nem sempre é valorizada. Nós só valorizamos a vida quando estamos diante dos obstáculos. Né? Aí já, como era bom, né? Nós temos esse raciocínio. Então, justamente, Emmanuel diz isso. Nós precisamos, antes de mais nada, para aguardar essa ajuda de mais alto, dessa vida que nós desejamos, nós precisamos aprender a nos melhorarmos, né? A nos sacrificarmos com sacrifício e aprimoramento. Emmanuel diz isso. Se alguém quiser vir a mim, isso é a palavra de Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Emmanuel. Por quê? O que é seguir a Jesus? É cumprir com as leis que nós conhecemos. A lei do amor, né? A lei de paz. Porque se nós não conseguirmos concretizar entre nós a lei do amor ao próximo e a si mesmo, nós não vamos nunca conseguir seguir a Jesus, que se doou completamente, né? Que a própria imagem, né? Embora nós saibamos que foram imagens posteriores de Jesus, não havia fotografia na época, mas aquela imagem dócil, meiga, né? Da presença, do sentimento maior que nós temos quando oramos e pensamos em Jesus, é isso que nós queremos para todos e devemos lembrar disso sempre. Por isso, o vigiar. É preciso que nós tenhamos uma disciplina mental, mais do que nunca. A disciplina mental não é só na hora de ir para a casa espírita, não é só na hora de nós fazermos um trabalho de explanação sobre um tema da doutrina. A disciplina mental deve ser do nosso dia a dia. E só vamos obter a disciplina mental se nós vigiarmos. Por isso Jesus alertou: orai e vigiar. Não adianta pedir paz se nós não conseguirmos conviver em paz. Não adianta pedir saúde se nós não cuidamos da nossa saúde, se nós abusamos, né, da alimentação, porque mesmo quando somos cuidadosos, a saúde de vez em quando vem e balança com a gente, imagine se nós não vigiarmos. Né? Então, o vigiar é o autocontrole. É a disciplina que nós temos que ter para criarmos justamente essa possibilidade de sermos mais ajudados. Né? Então, eu vou voltar aqui sobre algumas, justamente, orar é pensar em Deus. O que é pensar em Deus? Porque já que Deus, nós não temos sequer uma ideia concreta de Deus, mas é pensar nesse ser, nesse ente que nos criou e que nos criou também um entorno
se nós olharmos, por exemplo, a natureza, a beleza do equilíbrio que o homem não mexa, né? A beleza de um pôr de sol, a beleza de uma aurora do dia, essas belezas são sintomas do amor divino. São preces que nós devemos fazer nesses momentos, ao vermos um pôr de sol lindo, porque o nosso pensamento vibra junto com aquela beleza da natureza. Então, adorar a Deus é isso, é agradecer. Agradecer por tudo que nós temos recebido, por tudo que nós podemos doar também. O nosso pensamento pode ajudar ao outro. Não sejamos egoístas. Na hora de orarmos, não oremos apenas por nós, oremos pela humanidade. A humanidade está precisando da nossa prece, da nossa sinceridade ao conversarmos com Deus, ao conversarmos com os espíritos amigos, né? Eu citei aqui Anália Franco, Eurípides Bassanufo, Doutor Bezerra. Meu Deus, mas quantos mais espíritos, né, nós temos que podemos conversar, não importa o nome do espírito, importa a sinceridade do nosso pensamento, porque é através da sinceridade do nosso pensamento que ele vai ser resgatado, que ele vai ser apreendido para gerar benefícios. E vigiemos muito as nossas condutas, vigiemos as nossas leituras, cuidado com aquilo que ouvimos, com a música. Há músicas maravilhosas, mas há músicas que não devem ser repetidas. Então, analisar. Normalmente, eu costumo muito conversar isso com jovens, porque os jovens hoje estão sendo assim bombardeados, né, por músicas com letras inadequadas, textos inadequados. Então, nós temos que alertar muito ao jovem e a nós mesmos para que não reforcemos o negativo que está existindo na sociedade, que nós possamos realmente dialogar pela paz. Nós estamos vivendo outro dia, né? O Dr. Jorge Andréa falou muito do Dia Internacional da Paz, né? Ele conversando conosco, e nós temos que lembrar, este é o ano internacional do diálogo como garantia da paz. E não existe melhor diálogo para garantir a paz do que a prece sincera, a prece que nos conecta com o plano espiritual maior, porque é disso que nós estamos precisando para que a ambiência do nosso mundo melhore, para que haja mais harmonia no nosso mundo, para que haja mais saúde energética para todos, para que possamos realmente conviver fraternalmente, porque não vamos conseguir atingir essa paz tão esperada se cada um de nós não conseguir conviver fraternalmente. Então, vamos unir o nosso coração a Jesus nas nossas preces, mas também nas nossas condutas diárias. Isso estou falando por mim mesma, porque quem fala, né, ouve primeiro. Então, eu estou falando para mim mesma. Vamos dialogar conosco mesmo, conversar conosco mesmo. Não vamos apenas repetir o Pai Nosso que estás nos céus de uma forma mecânica, mas lembrarmos que a vontade de Deus se fará, mas nós temos que contribuir para que essa vontade se faça.
de uma maneira mais adequada e que possamos realmente colaborar com os amigos espirituais, neutralizando pensamentos positivos e apenas emitindo ideias boas, conversas adequadas, músicas adequadas, porque cada atitude nossa tem um reflexo na nossa ambiência espiritual. E pela qualidade do nosso pensamento, nós estaremos ajudando a qualidade do ambiente coletivo em que vivemos. É muito interessante quando nós adentramos um ambiente, nós percebemos a vibração que aquele ambiente tem, se é boa, se é má, porque é a conjugação dos pensamentos que prevalecem naquele ambiente. Então, se nós queremos que o nosso ambiente seja agradável a quem nele for adentrar, nós temos que manter o nosso equilíbrio mental. Daí o alerta do vigiar, porque de nada adianta ficar lá contrito, rezando a Deus, preces decoradas, se ao sair desse momento nós não convivemos bem com o outro, não conseguimos conviver fraternalmente. E é muito interessante, vou dar um exemplo bem do meu dia a dia. Nós temos uma escola em que a gente trabalha muito para que as crianças e os adolescentes convivam fraternalmente, né? É um trabalho do dia a dia, de conversas e a maneira de recebê-los e tudo mais. E muitas das vezes a gente recebe assim, o testemunho de uma família que vem de um outro tipo de escola e diz: nossa, essa escola eu me sinto tão bem quando entro aqui. Eu digo, graças a Deus, porque é uma conjugação de pensamentos que estão sempre voltados para a conquista da paz, que começa em nós, os profissionais, trabalharem satisfeitos, tranquilos, e isso em qualquer lugar que estejamos, até na casa espírita. Todo colaborador tem que estar de bem consigo mesmo para não perturbar a ambiência. Daí o alerta, vigiai. Então, a gente deveria até inverter, né? Vigiar e orar, porque cuidar primeiro do nosso comportamento, da lisura dos nossos sentimentos, né? Abandonar as nossas mazelas morais, para que possamos realmente estabelecer essa conexão, esse circuito vibratório positivo através da prece, né? Então, orar e vigiar é o momento que nós precisamos colocar em prática para que possamos realmente gerar o bem coletivo, o bem para que todos possam se sentir melhor, para que haja mais compreensão entre todos nós, porque nós não podemos querer que os benefícios cheguem se nós não fizermos a nossa parte. Adoremos a Deus, peçamos ajuda, mas façamos a nossa parte, vigiando aquilo que ouvimos. Eu repito muito isso, que isso hoje em dia, até para mim, é muito importante. Aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que repetimos, aquilo que publicamos, nós temos que ter uma disciplina muito grande para que não sejamos envolvidos por uma vibração negativa. Que a paz possa começar em nós. A paz começa por nós, né? Então, nós temos que lembrar dessa frase e colocar em prática. Não basta a gente estudar aqui e daqui a meia hora estar fazendo diferente, né? Nós temos que vigiar realmente, autocontrolarmos, educarmos-nos para que possamos realmente
conseguir conquistar esse ambiente de paz, de amor, de fraternidade, que as nossas preces possam brotar realmente dos nossos corações com os melhores sentimentos, mas antes, como disse Jesus, abandonando nossos desafetos, né? Reconquistando os nossos desafetos, para que possamos realmente encontrar o equilíbrio que precisamos. Essa palavra equilíbrio, disciplina, são palavras indispensáveis para que possamos realmente alcançar, ter o nosso pensamento alcançado, né? E aqui ninguém se aproxima de Jesus sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Então, é muito importante, se alguém quiser ir a Jesus, é preciso renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Renunciar às nossas vaidades bobas, né? Que nós somos assim meio bobos, vaidosos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou isso, eu estou aquilo. Nós estamos transitórios, estamos num processo de aprendizagem e precisamos aproveitar essa oportunidade vigiando a nossa conduta mental, a nossa postura social, para que realmente as nossas preces possam alcançar o patamar superior, né, do plano espiritual. Então, a prece, peçamos, mas nunca esqueçamos de agradecer e de glorificar, pedir, agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa que temos de usufruir dos conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe. Esse é o mais importante, pedir e nunca deixar de agradecer e vigiando cada vez mais a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa convivência. Eu insisti muito nisso porque é o que a gente está sentindo necessidade de fazer comigo mesma e com a sociedade como um todo, para que possamos vir a ter dias melhores, mais tranquilos, para que as nossas vibrações possam realmente atravessar o plano maior e chegar até o Pai Celestial. Que as nossas preces possam ser positivas nesse sentido, né? Com os nossos corações aliviados das influências negativas. É o que nós podemos dizer para hoje. Que possamos realmente viver momentos melhores através dessa conjugação de pensamentos positivos higienizados. Em primeiro lugar, nos higienizemos para que o nosso pensamento possa alcançar o plano espiritual maior desses amigos incansáveis que estão sempre querendo nos ajudar. É que, às vezes, a gente não consegue estar aberto a toda essa ajuda que nos é dada, né? Então, agradeço a essa oportunidade que o Lar de Teresa nos deu de conversarmos e agradecer a Deus para eu poder fazer esse trabalho, porque para mim foi muito importante hoje poder falar de prece, o momento que eu estou vivendo, e como isso me abasteceu ao longo do dia. Foi muito bom para mim. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. É isso. Que bom, Sônia Maria, que bom que você pôde estar aqui conosco, né, nesse momento de reflexão. Que bom que você pôde trazer para nós todas essas suas ideias, essas suas reflexões sobre um tema tão relevante, né? E você trouxe isso para a gente com palavras simples, né, e de uma forma tão clara, que nós temos que agradecer a você, tá? Agradecer também pela sua disponibilidade carinhosa, né, de atender ao convite de nossa casa para fazer essas reflexões.
e por nos brindar com uma exposição tão esclarecedora, né? Muito obrigado, tá? Aproveitamos para agradecer também a todos vocês, né, que nos honram com a sua atenção, né? E queremos renovar o convite, né? Na próxima segunda-feira, que possamos estar juntos aqui novamente, a partir das 19 horas, quando teremos um tema também bastante interessante. O tema será das ocupações e missões dos espíritos. É um tema que está no Livro dos Espíritos, da pergunta 568 à pergunta 581, tá? Então, vamos passar agora para o encerramento do nosso estudo de hoje, para a nossa prece final, onde vamos tentar já colocar em prática um pouco dessas reflexões que Sônia Maria nos trouxe, menos palavras e mais sentimentos, né? Vamos, então, todos nós juntos, elevar mais uma vez nossos pensamentos, nossas vibrações de amor a nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem só temos que agradecer, Senhor. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nesse momento em que nosso planeta passa, esse momento de transição, e nós estamos aqui, Senhor, encarnados, tendo a oportunidade de aprender, de vivenciar esses momentos e de colocar em prática, Senhor, acima de tudo, colocar em prática estes teus ensinamentos, Senhor. Essa doutrina espírita já nos esclareceu por diversas vezes a importância de compreendermos, mas, acima de tudo, de agirmos. Agirmos no bem, servindo em teu nome, servindo em trabalhos de amor. Que possamos, Senhor, ter saúde, ter força de vontade, ter persistência para seguirmos por esse caminho que tu nos ensinaste. E rogamos também que todos nós juntos possamos levar as melhores vibrações de amor a todos os nossos irmãos, irmãos encarnados e também aos irmãos desencarnados, que ainda convivem conosco aqui nesse orbe. Que tuas vibrações de amor, Senhor, que tua paz possa envolver a todos nós, Senhor, levando muita luz a cada coração, a cada mente, Senhor. E que essas vibrações possam, sim, influenciar nas escolhas de cada um de nossos irmãos, Senhor. E que assim possamos todos nós juntos seguirmos teus ensinamentos, seguirmos esse caminho reto que tu nos demonstraste com teu exemplo de amor. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus.